O Evangelho da cura do leproso. Meus irmãos, devemos aqui recordar uma observação que já fizemos no domingo passado. Não é habitual no evangelista Marcos a descrição de milagres com pormenores. Ele se contenta em apresentar pequenos sumários, como "E Jesus curou numerosa multidão". No entanto, quando aparecer algum milagre descrito com pormenores, é preciso estar muito atento, porque este milagre é muito importante. É o caso de hoje. Nós vamos ver a descrição da cura de um leproso. Você que ficou um pouco decepcionado com o milagre comentado na semana passada, em que Jesus curou uma gripezinha, agora então você vai se surpreender, porque Jesus Cristo vai realizar um milagre estupendo, considerado um milagre tão grande como uma ressurreição de um morto, a cura de um leproso. Basta lembrarmos que no Antigo Testamento nós vamos encontrar somente duas curas de leprosos. Uma, a irmã de Moisés, chamada Miriam, aquela que se revoltou contra a autoridade de Moisés e depois foi castigada com a lepra. E outra cura do general assírio, Naamã. Devemos considerar também que a lepra não é uma simples doença. Ela é um castigo divino. Ela é uma maldição. Vocês sabem que naquele tempo os leprosos sofriam, além dessa doença terrível que mutilava o corpo, causava mau cheiro, tornava a pessoa repugnante, a pessoa era punida sendo excluída da comunidade. E não só isso, ela era excomungada, considerada impuro, excluída da própria salvação, porque era uma doença considerada castigo divino. Basta você ler textos que estão no Levítico e no livro dos Números, você vai ver que maldição, que desgraça era você ser acometido por essa doença. Mas vamos nos adentrar dentro do texto e vemos, e ali mesmo nós vamos poder fazer mais considerações com respeito a esta terrível doença. O texto começa dizendo que um leproso chegou perto de Jesus. Notem aqui que o leproso já está tomando uma conduta que não podia. Ele devia se manter afastado das pessoas, mas ele se aproxima de Jesus. E olha só aqui, ele se ajoelha diante de Jesus. Vocês sabem que na mentalidade judaica antiga, o simples fato de você ajoelhar diante de uma pessoa, você estava cometendo uma idolatria, considerando ela divina. Então vejam que este leproso está considerando Jesus um sinal de uma presença divina, digamos assim, né? Agora, olha só o que ele fala para Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me. Nota que essa tradução não é boa. Por quê? No texto original não fala isso. É uma tradução que não está adequada. No texto original diz assim: se queres, tem o poder de purificar-me. É muito mais do que curar. Por quê? Curar, você cura uma doença, mas no caso da lepra, ela não é uma simples doença. Pois é. Aí tem ainda uma questão mais complicada ainda no texto. Diz assim: então Jesus ficou cheio de compaixão. Aqui estamos diante de um debate textual. Por quê? Porque você sabe que nós não temos mais o texto original de São Marcos. Nós temos cópias feitas por escribas posteriores que chegaram até nós. E este texto que nós usamos hoje trata-se de uma edição crítica, onde você tem que às vezes encontrar variantes e fazer uma opção por uma delas. E acontece que
esse verbo ter compaixão é uma variante. E existe outros textos que apresentam o verbo sentir indignação. Existe um pressuposto que diz assim: se você estiver diante de duas palavras, uma mais difícil e uma mais fácil, provavelmente é a mais difícil que foi a original, aquela usada pelo autor. Então, provavelmente, a palavra que deveria estar aí é Jesus sentindo-se indignação. Agora, você fica pensando a dificuldade de indignação pelo fato do leproso estar ajoelhado diante dele, pedindo para ele que ele purificasse o leproso? Parece-me que não. Por quê? Porque ele vai purificar o leproso. Senão ele teria expulsado simplesmente o leproso. De onde vem então a indignação de Jesus? A indignação vem de Jesus por causa do que? Este leproso possui a mesma mentalidade religiosa dos fariseus. Ele também considera que Deus é um Deus vingativo, um Deus que castiga. E Jesus é o Deus misericordioso, o Deus que perdoa, o Deus que purifica. Então por isso que Jesus sente-se indignado com ele. Por quê? Porque ele tem uma compreensão de Deus totalmente errada e inadequada. Bom, aí diz o texto assim, que Jesus estendeu a mão. Bom, aqui se trata de uma expressão tirada do livro do Êxodo. Estender a mão é lembrar a destra do Senhor, aquela destra poderosa que se levantava contra os inimigos com poder. E veja bem, Jesus ao impor, estender a mão sobre eles, o inimigo não é o leproso, o inimigo é a lepra. E o que ele faz? Aqui Jesus faz uma coisa que não podia fazer de forma alguma. Ele, vamos dizer assim, ele toca o leproso. Assim ele deixa de cumprir as prescrições legais. E ele fala, eu quero, fica curado. Bom, aí o texto diz que no mesmo instante a lepra desapareceu. Pois depois Jesus Cristo fala com ele com firmeza. Olha, não conte disso nada a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. Como prova para eles. Entenderam? É importante ver aqui o que Jesus Cristo está falando. Ele vai lá, ele deve ir entre os sacerdotes, porque lá no livro do Levítico, dos Números, fala que depois que você foi expulso da comunidade, se você sarar, você pode ser readmitido com um ritual lá de purificação, com certos sacrifícios que o sacerdote deve avaliar se a pessoa de fato foi purificada e se ela pode ser readmitida. No caso, notem vocês que Jesus fala, mostra-se contra eles, entenderam? É que ele é uma prova contra o legalismo dos fariseus, que tinham uma concepção errada da divindade. Deus é amor, Deus é misericórdia. E daí o que acontece é que o leproso faz tudo errado. O leproso começa a propagar que Jesus Cristo o purificou e não vai até os sacerdotes. E o que acontece? Pelo menos o texto não diz que ele foi até o sacerdote. Aí o texto tem um desfecho estranho. Por quê? Porque diz assim que Jesus Cristo já não podia mais andar em público, tinha que se manter no lugar afastado. Por que isso? Por quê? Porque Jesus Cristo foi declarado impuro, porque ele tocou no leproso. Só que há uma coisa também interessante no texto, porque a multidão começou a ir atrás de Jesus. Então o texto nos apresenta aquele que deveria estar impuro por ter tocado no leproso, purificou o leproso e ele então é ele que purifica. Notaram então que Jesus Cristo é a fonte de purificação? Agora, o que nós deveríamos entender sobre esse texto? Qual a importância deste milagre? A importância deste milagre, não sei se você reparou, que está em choque duas mentalidades sobre Deus, duas concepções de Deus. A concepção legalista farisaica e a concepção evangélica de Jesus. Jesus traz a
a concepção verdadeira de Deus. Deus é amor, Deus não exclui ninguém, Deus é aquele que é misericordioso, é aquele que purifica, totalmente oposto do ensinamento divino sobre Deus, da seita farisaica. Amém.